Peguei minha esposa com outro homem e perdi o controle. Não posso me divorciar até vendermos nossa terra, o que poderia valer milhões, mas ela fica com metade. Eu, 32 anos, acabei de descobrir que minha esposa, 30 anos, estava me traindo em nossa cama matrimonial há algumas horas. Neste momento, estou refugiado na cabana de pesca do meu pai, tentando entender o que fazer a partir daqui. Sinto-me destruído e sem valor. Sinto raiva por causa dessa fúria, toda a minha vida foi por água abaixo e não tenho absolutamente ninguém com quem conversar. A única pessoa com quem pensei que poderia conversar acabou de me trair e tentou mentir sobre tudo. Acabei de assustar 3 pessoas, uma das quais era eu. Se a polícia não está me procurando agora, sou sortudo. Se estiverem, lidarei com isso quando for forçado a fazê-lo. Trabalho na construção civil, especificamente na demolição. A equipe com a qual trabalho viaja frequentemente e estive fora por 10 dias dos 14 que deveria estar devido à chuva. É muito difícil explodir coisas molhadas e com a previsão do tempo, decidi pegar um avião de volta para casa até ter certeza de que poderíamos trabalhar novamente. O voo que peguei não chegou até meia-noite. Queria surpreender minha esposa, então não a avisei que estava chegando. Dirigi os 45 minutos do aeroporto até nossa casa. 8 anos atrás, minha esposa encontrou um belo terreno, longe de qualquer outra casa, através de seu trabalho no mercado imobiliário. 2 anos depois, terminei de construir nossa casa, que amamos desde então. Temos uma garagem para 4 carros, então qualquer carro estacionado na frente é incomum. Um veículo utilitário esportivo preto que eu não reconheci me fez sentir um nó no estômago. Instintivamente, soube que significava algo ruim. Não senti nenhum problema em nosso casamento, não tivemos brigas, nossa vida sexual era ótima e frequente, mas de alguma forma sabia o que encontraria uma vez que entrasse. Se o carro pertencesse a um parente dela que estivesse de visita, ela teria me avisado. Parte de mim esperava que pertencesse a uma colega de trabalho que tivesse bebido muito vinho durante uma visita e precisasse dormir, mas isso teria sido muito raro. Fiquei sentado fora de casa por pelo menos 15 minutos pensando nas coisas, mas estacionei meu carro a cerca de 15 centímetros do lado do motorista do SUV, que estava estacionado ao lado de um muro de contenção. Quem quer que fosse dono daquele carro não poderia entrar no carro para sair sem minha permissão ou quebrando uma janela dianteira ou traseira. Desliguei meu carro e entrei pela porta dos fundos através do deck. Tenho uma licença de porte oculto para uma arma, e tinha colocado o coldre antes de entrar no carro no aeroporto e dirigir para casa. Não estava com medo pela minha vida, mas estava com medo de perder a paciência e tirar a vida de outra pessoa. Ao entrar na minha casa, tudo estava quieto. A princípio, pensei que não havia ninguém em casa, mas com uma refeição terminada para 2 na mesa e uma pia cheia de pratos, soube que algo estava acontecendo. Caminhei calmamente pelo corredor até nosso quarto e girei lentamente a maçaneta. Empurrei a porta, mas não ouvi nenhum barulho ou movimento. O quarto estava completamente escuro. Caminhei e acendi a luz no banheiro. Quando me virei, lá estava minha esposa, completamente nua, deitada em cima de um cara nu que eu nunca tinha visto na vida. Senti-me devastado, como se alguém tivesse colocado uma rocha de 100 quilos no meu peito. Senti lágrimas se acumulando nos meus olhos, mas sabia que as lágrimas eram inúteis e não ajudariam em nada. Peguei meu telefone e comecei a gravar. Caminhei ao redor da cama, filmando a pilha de carne na minha frente. Comecei a perceber que meu casamento havia acabado. Percebi que toda a nossa propriedade seria dividida igualmente, apesar de eu ter sido 100% fiel. De repente, percebi que a casa que construí com minhas próprias mãos teria que ser vendida quando dividíssemos os bens no divórcio. Ser traído fisicamente parecia pior do que qualquer dor que eu poderia ter imaginado. Saber que estava prestes a ser devastado financeiramente quase me fez perder a compostura porque parecia tão injusto. Mas sabia muito bem que tinha acabado com ela e nunca mais tocaria seu corpo contaminado. Estava enojado com o que vi, mas principalmente com minha esposa. Na minha mente, ela havia passado de esposa doce e devota a uma prostituta de rua em 15 minutos. Nenhum dos dois se moveu. Estava bastante certo de que ambos estavam desmaiados de bêbados. Já que a casa teria que ser vendida, de repente não me importei com nenhum dano à casa em que trabalhei tanto. Saquei minha .45 e simplesmente olhei para os dois me traindo na minha própria cama. Por 1 ou 2 segundos, contemplei atirar nela, sabendo que aquelas balas passariam diretamente e o matariam também. Mas voltei a mim e percebi que nenhum dos dois valia a pena para terminar na cadeira elétrica, e apesar da dor que sentia, sabia que poderia querer continuar vivendo depois de tudo dito e feito.
Então levantei o martelo da minha pistola, apontei para o ar e disparei 2 balas no teto. Ambos acordaram instantaneamente. Ela estava tentando sair de cima dele para se virar, ele a empurrou para o chão quando de repente me olhou. O medo não descreve adequadamente a expressão em seus olhos, mas em comparação com o terror absoluto nos olhos da minha esposa, ele parecia bastante calmo. Ela tentou me dizer que não era o que parecia, então disparei uma bala através da porta do armário do quarto. Ela se calou muito rápido, enquanto ele ainda não tinha dito uma palavra. Cada um estava sentado em lados opostos da nossa cama com um lençol puxado até o pescoço. Perguntei ao cara quem ele era e ele disse que se chamava Marcos. Perguntei à minha esposa como se conheceram, e ela explicou que ele era dono de sua própria empresa imobiliária. Depois perguntei há quanto tempo ela estava me traindo, porque não tinha ideia de que minha esposa estava me traindo. Ela teve a audácia de afirmar que era a primeira e única vez que dormiram juntos, então disparei 2 balas no cabeceira da cama entre eles. Ambos começaram a chorar e implorar para que eu parasse, então fiz a pergunta novamente. Para minha surpresa, Marcos respondeu 6 meses. Fiquei com raiva, mas pelo menos sabia a verdade. Perguntei à minha esposa quando ela parou de me amar, e entre lágrimas, ela mentiu e disse que nunca parou. Disparei 2 balas no banheiro do lado dela da cama e ela começou a gritar enquanto os vidros do espelho se quebravam pelo balcão e pelo chão. Disse a ela que era uma mentirosa, uma prostituta sem valor, e que eu tinha acabado com suas mentiras. Ela claramente estava tendo um ataque de pânico com razão, mas naquele momento não me importava. Perguntei ao cara se ele era casado. Ele respondeu que sim. Perguntei se ele tinha filhos que sentiriam falta dele. Ele engoliu em seco antes de admitir que tinha 2 filhos. Disse a ele que realmente apreciava ele me mostrar que minha esposa era uma prostituta antes de termos filhos juntos. Perguntei se ter sexo com uma prostituta traidora valia a pena perder sua esposa e filhos. Ele implorou para que eu não contasse à esposa dele. Disse a ele para se calar porque naquele momento ela tinha 50% de chance de acabar viúva. Durante os próximos 15 minutos, andei de um lado para o outro ao pé da cama com uma arma em punho tentando pensar. Sabia que mantê-los lá contra sua vontade poderia ser considerado como tomar reféns. Sabia que eventualmente teria que deixá-los ir. Disse à minha esposa para se levantar e pegar as chaves do carro. Ela se levantou da cama e começou a pegar suas roupas do chão para vesti-las. Disse para parar, que não precisava de roupas e que pegasse as chaves novamente. Ela caminhou pelo corredor e trouxe suas chaves ainda chorando. Tirei a chave da casa e disse que ela não precisaria mais. Sei que ela queria protestar dizendo que não podia fazer isso e que legalmente ela estava certa, mas 1.45 tende a tornar os debates sobre legalidade inúteis. Então disse a Marcos para se levantar, pegar suas chaves e carteira dos seus pantalões e me seguir. Levei-o para fora em direção ao seu carro, onde o golpeei no rosto repetidamente até que seu nariz e boca sangrassem. Depois de mover meu carro para que ele pudesse entrar no SUV, peguei suas chaves e disse a Marcos para se levantar. Expliquei que ele poderia ir para casa naquele momento e confessar tudo à sua esposa ou ela saberia por mim dentro de 48 horas com todas as provas de sua infidelidade que eu tinha gravado. Também expliquei que ele tinha 45 segundos para sair da minha propriedade ou um médico legista o escoltaria para fora da propriedade. O fato de ele não ter roupas parecia um problema secundário naquele momento. Ele entrou em seu carro e saiu antes que eu contasse até 25. Voltei para dentro, onde minha esposa havia colocado um hobby e estava sentada na mesa da cozinha. Fui ao quarto, peguei o celular dela e o trouxe para a cozinha. Perguntei se ela queria ligar para seus pais ou para sua irmã para que viessem buscá-la. Ela recusou. Até perguntei se queria chamar a polícia. Acho que ela antecipou que discutiríamos as coisas para esclarecer, então disse não. Começou a tentar se explicar, mas a interrompi e disse que estávamos terminados para sempre, pelo que me dizia a respeito. Expliquei que nossa casa não era mais o lar dela e que ela precisava entrar no carro e dirigir para qualquer lugar que não fosse nossa casa. Expliquei que não sentia mais nenhum amor por ela após o que ela havia feito e que não haveria segundas chances. Ela começou a se desculpar, chorar e implorar. 2 tiros no forno duplo e 1 na geladeira trouxeram um silêncio abençoado. Ter o vizinho mais próximo a mais de 2 milhas tem seus benefícios. Expliquei a ela naquele momento que não me importava se vivia ou morria, e que ela havia me destruído totalmente com seu comportamento. Também expliquei que todo o amor que eu já tive por ela se transformou em ódio no momento em que a vi nua com Marcos. Se eu pudesse fazer um estalar de dedos e apagá-la da minha existência naquele momento, eu teria feito.
Disse a ela que estava mal conseguindo manter minha compostura com os sentimentos de desprezo que tinha por ela. Disse que o melhor seria que ela fosse até a garagem, entrasse no carro e fosse embora para sempre. Entre lágrimas, ela foi até a garagem, entrou no carro e foi embora. Isso foi há cerca de 5 horas. Percebendo que poderia ter cometido um crime ou dois com minha reação, não queria lidar com nenhum policial que pudesse aparecer. Desliguei tudo e tranquei as portas antes de sair e entrar no meu carro novamente. Meu pai tem uma cabana de pesca que ele e seus amigos usam com bastante frequência. Dirigi até lá e usei a chave reserva escondida para entrar. Era muito cedo para ligar para alguém. Quando cheguei, decidi que precisava de uma bebida, e estou com um quarto da garrafa de Balvenie Scott do meu pai. Papai vai ficar bravo com isso até eu contar o que minha esposa fez. Além disso, tenho quase certeza de que é a garrafa que comprei para o aniversário dele no mês passado. Realmente não sei o que fazer. Li postagens aqui em outros subreddits no Reddit procurando respostas, mas a maioria parece ser de pessoas tentando descobrir se seu cônjuge está traindo. Eu já conheço a verdade. Bem, sei tanto da verdade quanto quero saber. As razões para a infidelidade parecem vazias. Outras postagens parecem ser estratégias para recuperar um cônjuge infiel. Por que alguém iria querer recuperar um cônjuge infiel está além da minha compreensão. Mas quero um divórcio. Quero que seja a meu favor e o mais rápido possível. Ela não tem a opção de me escolher novamente. Sou um ser humano, não um prêmio de carnaval. Quero removê-la da minha vida e queimar qualquer lembrança dela na minha vida. Não quero nunca mais vê-la ou ouvir falar dela. Tudo pode ser resolvido por advogados? Tenho dinheiro para começar. O que não tenho é o tempo, a energia e a paciência para lidar com essa porcaria. 8 malditos anos de casamento jogados fora. 8 anos que agora considero uma grande mentira porque, depois do que acabei de ver, como posso aceitar algo que ela me disse como verdade? 8 anos da minha vida desperdiçados em uma vadia malvada e fraudulenta. Parte de mim gostaria de tê-los matado e apenas tirado minha própria vida, mas isso pode ser o uísque falando. Jesus, tenho que fazer testes para garantir que aquela prostituta não me passou nada. Na verdade, desperdicei uma década com ela, agora que penso nisso. Suas ações invalidaram minha vida e negaram qualquer valor ao meu tempo com ela. A única coisa que levarei deste casamento é que a honestidade e a lealdade são coisas do passado. A única coisa eterna sobre qualquer relacionamento agora é o herpes. Aquilo é para sempre. O amor e o casamento são todas malditas mentiras. Estou realmente muito para baixo agora. Alguns provavelmente já me veem como um troglodita por responder com violência e ameaças. Também sei que alguns vão me criticar por usar uma de minhas armas. Não atirei em ninguém, e os lençóis já estavam sujos antes de eu disparar um tiro. Se os buracos de bala reduzirem o preço da casa por alguns milhares, posso viver com isso. Simplesmente não consigo lidar com essa porcaria. Parte de mim quer simplesmente engolir uma maldita bala e desistir. A vida que tive acabou e não está voltando, mesmo que eu queira. As pessoas dirão que escapei de uma bala, ironicamente, por não ter filhos com minha esposa e descobrir que ela é desleal. Não parece assim agora. Passo de chorar incontrolavelmente para uma raiva que nunca conheci. Ou enfrento isso ou simplesmente termino tudo. E agora, a segunda opção parece a melhor. Talvez se eu desmaiar e dormir um pouco, as coisas não pareçam tão ruins, mas duvido. A previsão do tempo parece que as coisas vão clarear o suficiente para trabalhar em alguns dias, então precisarei estar em um avião no dia anterior. Não gosto da região em que estamos trabalhando por várias razões, mas parte de mim só quer ficar lá quando o trabalho terminar e não voltar. Parte de mim quer descobrir onde quero começar de novo, se quero sequer lidar com recomeçar. Como decido qual advogado contratar? Existe um sistema de classificação online para assistência jurídica no Yelp ou em algum outro site. Odeio os malditos advogados, membros da profissão legal mais desprezível. Agora tenho que encontrar o advogado mais agressivo que puder encontrar. Desculpe pelo muro de texto. Não foi tão catártico quanto esperava, mas nada vai remover essa dor no coração tão cedo. O que diabos devo fazer? Qual é o ponto de fazer qualquer coisa? A pessoa em quem me concentrei para dar tudo já se foi para sempre, e esta noite aprendi que nunca existiu. Não sou perfeito de maneira alguma, mas fui fiel. Nunca fui abusivo. Ela nunca me ouviu gritar de verdade até esta noite. Fui um bom marido. Gostava de ser casado e fiel,
mas para cada bom cara, há uma prostituta esperando para cravar suas garras nele e arruinar sua vida para seu próprio benefício. Que se dane essa vida, que se dane minha futura ex-esposa e que se dane os relacionamentos. Só estou divagando agora. Acho que vou para a cama. Quando acordar, acho que ligarei para meus pais e os informarei sobre o que aconteceu. Estou em choque e nunca tive um coração partido como este na minha vida antes. Talvez amanhã eu me sinta melhor. Atualização 1. Honestamente, não estou certo se as coisas poderiam ter piorado muito mais para mim depois de postar, se eu tentasse, e sim, tenho certeza de que alguns dirão que o que fiz foi demais, foi exagerado ou o que seja. Parece que a lei concorda com essas pessoas. Esta atualização será uma alegria para os comentaristas anti-armas, então vamos deixar isso claro primeiro para que essas pessoas possam se alegrar com o que estou enfrentando. Fui preso por comunicar ameaças, agressão com agravante, agressão com uma arma mortal e alguns delitos menores. Os crimes graves não importam realmente. Se for condenado pelos crimes graves, mesmo sem antecedentes criminais, se for considerado culpado, posso enfrentar mais de 25 anos atrás das grades. Não é provável que seja sentenciado a tanto tempo na prisão, mas é possível. Surpreendentemente, se realmente tivesse disparado contra Marcos e ou minha esposa em um ataque de raiva, provavelmente estaria enfrentando menos tempo. Enquanto escrevia minha primeira postagem, parece que Marcos foi à polícia em vez de confessar à esposa. Admitiu à polícia que foi encontrado com uma mulher casada, mas aparentemente conseguiu obter alguma simpatia da polícia. O delegado que tomou suas declarações foi um dos xerifes que apareceram para me prender no dia seguinte. Tudo foi pacífico com isso, já que não resisti nem um pouco. Em retrospectiva, acho que me prender foi um golpe preventivo por parte de Marcos porque o juiz na minha leitura de acusações me proibiu de ter qualquer contato com Marcos ou qualquer membro de sua família. Então ainda não entrei em contato com sua esposa de nenhuma maneira. Mas ao me prender, ele conseguiu algumas outras coisas. Informei meu trabalho sobre as acusações, que não me permitiriam sair do estado. Entraram em modo de pânico porque meu trabalho é tão especializado que levaram 2 semanas para encontrar alguém com a mesma formação e experiência, mas agora estou procurando um trabalho. Isso certamente complicou a contratação de advogados. Antes de sequer pensar em contratar um advogado de divórcio, tive que me concentrar em um advogado de defesa. Fui servido com os papéis de divórcio há 2 dias. Está claro que minha esposa vai tentar tirar tudo de mim. Mas ela e eu não falamos desde aquela noite. Ela ligou e mandou mensagens de texto, mas não li, respondi nem atendi a nada. Odeio suas malditas entranhas. Nunca vou superar isso. Não vou conseguir seguir em frente. Não estou recuperando nada parecido com minha vida. Tenho ficado com meus pais. Eles têm sido incríveis e muito solidários, mas esta situação em que me meti, não há muito que alguém possa dizer agora. Todos estão tão focados nas acusações criminais que enfrento e em não ir para a prisão, que o fato de ter perdido minha esposa e meu futuro foi colocado em espera, por assim dizer. Mesmo depois de receber os papéis de divórcio, ouvi minha mãe chorando por mim em privado. Isso também está destruindo meus pais. Eles não deveriam estar preocupados se seu filho passará tempo atrás das grades. Deveriam estar focados em sua aposentadoria e aproveitando a vida. Acho que não apenas arruinei minha própria vida, mas também arruinei a deles. Aconteça o que acontecer, ela e Marcos me destruíram. Passo a maioria dos dias refugiado no meu quarto de infância, esperando o outro sapato cair. Tenho razões para acreditar que minha esposa está ajudando Marcos ou a polícia contra mim no tribunal criminal. Com certeza ela não está obstruindo ninguém, isso é certo. Novamente, não falei com ela, então não sei o que está passando pela cabeça dela. Mas se ela me odeia tanto quanto eu a odeio, acho que está me dando o que mereço. Lamento não poder dar uma atualização melhor. Aqueles que sempre caem no campo do deixe-se e divorcie-se ficarão felizes em saber que isso acontecerá, venha o que vier. Simplesmente não sei se o farei como um homem livre ou se acontecerá enquanto estou atrás das grades cumprindo minha sentença. Estava conversando com meu primo na outra noite e ele disse algo sobre quando eu começar a namorar novamente. Ele não disse isso com má intenção, mas foi tão, não consigo nem explicar. Como se esquecesse o que minha esposa fez comigo e nunca tivesse confiança em nenhuma mulher novamente. Nem sequer comecei a considerar isso. E então ocorreu-me, se o pior acontecer, meu próximo encontro pode ser com algum cara chamado Jerome. Meu advogado está tentando ganhar meu caso, não apenas me manter fora da prisão. Aprecio isso e é o que preciso que aconteça, mas não posso suportar a prisão se for condenado.
Mesmo sem tempo na prisão, minha carreira está arruinada. Mas a prisão, não posso suportá-la. Tenho estado em choque desde o momento em que acendi as luzes e vi minha esposa deitada nua em cima de outro homem. Todo este incidente continua piorando e piorando. Sinto que estou assistindo a um filme, mas não consigo parar, embora esteja enojado. Isso soava muito mais claro na minha cabeça do que parece escrito, mas foi o melhor que pude fazer nas circunstâncias. Minha vida é um inferno absoluto agora e tudo é culpa da infidelidade. Editar. Há várias respostas na seção de comentários a perguntas e comentários. Não tenho forças para escrever tudo isso várias vezes. Alguém fornecerá uma atualização em 1 mês ou 2. Se sou eu, então ótimo. Se não, as coisas ficaram feias e só pioram. Atualização 2. Tentarei explicar o que aconteceu desde minha última atualização, embora saiba que darei termos legais e palavras incorretas no processo. Mas, pelo que me disseram, é uma lei federal que a acusação e a defesa apresentem todas as provas e possíveis testemunhas antes de um julgamento. Houve uma razão pela qual meu advogado manteve em segredo as imagens da minha futura ex-esposa e de Marcos me traindo. Não foi como um julgamento, mas como uma audiência, mas havia um juiz presidindo. Meu advogado apresentou uma unidade USB como evidência, mas tinha as imagens em um tablet. Resumindo, Marcos ou não sabia que eu tinha provas ou esqueceu. Lembro-me de ter guardado meu telefone depois de gravá-los antes de sacar minha arma, então ele e minha esposa nunca viram um telefone. Ele se recusou a testemunhar e as acusações foram retiradas. Seu pai é um juiz aposentado e ele é dono de um negócio. Não poderia permitir que isso fosse apresentado como evidência e visto pelo público em um julgamento com seu nome anexado. Então, realmente escapei de uma bala. Meu advogado está quase certo de que poderia ter conseguido que um júri me considerasse não culpado, mas não enfrentar acusações nem julgamento é ainda melhor. Marcos deixou a sala do tribunal antes de eu ser autorizado a ir. Assim que liguei meu telefone, recebi notificações sobre mensagens de texto e chamadas perdidas de um número aleatório que presumi ser da minha esposa. Não respondi a nada porque não li nem ouvi nada, mas estava certo de que ela tinha acabado de descobrir que eu tinha provas em vídeo. Ou estava tentando fazer as pazes ou guerra. Seu advogado poderia falar com meu advogado. E não, ainda não comuniquei com ela de nenhuma maneira. No momento em que a vi me traindo, ela morreu para mim. Se quiser falar com os mortos, farei uma sessão espírita. Tenho um advogado de divórcio muito respeitado e ele foi a pessoa que primeiro tentei chamar depois que as acusações foram retiradas. Obviamente, as imagens serão necessárias no tribunal de divórcio, então não posso mostrá-las para a esposa de Marcos. Pelo menos, não ainda. Acho que ela ouviria sobre as coisas através de rumores, mas quem sabe? Provavelmente ele fez algum tipo de ataque preventivo e contou algo à esposa, só por precaução, mas duvido muito que tenha feito uma confissão completa. Meus pais ficaram aliviados. Liguei para eles nas férias para dar-lhes a boa notícia inesperada. Todos esperávamos que isso fosse a julgamento. Ninguém realmente esperava que aquela audiência pusesse fim às coisas no fronte criminal. Agora me concentro no divórcio e meu advogado recebeu os documentos de divórcio da minha esposa. Não vai ser o passeio no parque que minha futura ex-esposa pensou que seria. Por enquanto, ela está morando na casa. Isso me coloca em desvantagem, mas meu advogado espera anular isso com alguns documentos apresentados. Não quero voltar para aquela casa. Nunca quero morar lá depois de testemunhar o que vi. Além disso, ouvi dizer que precisa de algumas reparações e novos eletrodomésticos. Mas honestamente, também não quero que ela tenha. Com os preços das casas nas alturas, quero que seja vendida completamente, assim como o terreno. Ela não deveria tê-la por nenhuma outra razão que não seja ser a que rompeu o casamento. Se quisesse continuar morando lá, deveria ter mantido as pernas fechadas. As ações têm consequências e se acha que ter sexo com alguém mais vale a pena perder uma casa, realmente não deveria estar no mercado imobiliário. No fronte de trabalho, planejo usar esta semana para recuperar meu antigo trabalho ou conseguir um novo. Não quero tirar o trabalho de ninguém, especialmente em um campo tão especializado, mas tenho que pagar aos advogados para fazer coisas que nunca quis saber. Sei que quem quer que me substituiu não pode ter a experiência e o conhecimento que tenho, além de conhecer a equipe. Não acho que estarei desempregado por muito tempo de qualquer maneira. Nunca pensei que diria que ficarei contente de voltar ao trabalho, mas os últimos meses não foram férias. Só preciso de algo em que me concentrar agora, além do divórcio. E quero tentar esquecer aquela noite fodida.
Provavelmente tenho sorte de não estar morto e estou muito grato de não estar atrás das grades. Mas toda a situação me enfurece, não apenas o dinheiro desperdiçado em honorários legais, o tempo perdido, as palavras que acreditei e agora sei que são mentiras, o engano. Nunca a conheci, não poderia ter conhecido. E pensar que me comportei como um idiota por alguém que nunca conheci é perturbador. Quero dizer, se quiser enlouquecer e bater em alguém por uma mulher digna, leal e amorosa, vá em frente. Mas enlouquecer por alguém que mentiu e nunca se importou, não vale um único soco e certamente não vale disparos de arma. Aprenda com meu erro, não vale a pena. Mas sim, se as pessoas pudessem ser honestas consigo mesmas e com os outros, seria ótimo. Minha futura ex-esposa continua tentando se comunicar. O momento de se comunicar era antes de ela dar qualquer parte de si mesma a outro homem. Quero começar de novo em algum lugar, não muito longe dos meus pais, mas longe o suficiente para não encontrar minha futura ex-esposa ou seu amante. Odeio grandes cidades, mas pequenas cidades têm suas próprias desvantagens. Gano bom dinheiro, bem, quero dizer que ganhava e voltarei a ganhar. Começar de novo com tudo novo depois dos últimos meses soa tão atraente. Simplesmente não consigo pensar em nenhum lugar em que queira morar. Só sei agora que não quero morar aqui. Estou tão contente de não ter tido filhos ou essa experiência seria muito pior. É um alívio poder ignorá-la e seguir em frente sem um filho que me conecte para sempre com ela. E adoro crianças. Ainda gostaria de ter filhos um dia, mas graças a Deus não tive nenhum com uma mulher que pudesse fazer isso comigo. Pelo menos sei que posso ter uma vida novamente, uma carreira novamente. Estou realmente deprimido no momento com toda essa coisa chamada vida, mas saber que tenho liberdade e oportunidades me dá esperança de poder seguir em frente com ela como um grande erro na minha vida, uma tragédia de proporções épicas. Sei que preciso de terapia depois de tudo isso e do que fiz. Tenho uma consulta marcada em 2 semanas para começar a terapia individual. Já sei que me criticarão por problemas de raiva, mas preciso ouvir isso e preciso de alguém que me ajude a reconstruir minha vida depois que tudo se desfez. Agradeço os conselhos que me deram aqui. Agradeço as palavras amáveis e até os que me odiaram. O que fiz foi errado, admito. Só posso melhorar a partir de agora. Não posso mudar quem fui no passado. Atualização final. Demolição do casamento. Tenho pensado durante dias como se quer começar a explicar o que aconteceu e onde estão as coisas. Devo uma atualização àqueles que me deram bons conselhos desde meu erro, mas apenas escrever o que aconteceu e todos os detalhes e o drama levaria muito tempo. Nossos advogados começaram a se comunicar. O lado da minha futura ex-esposa continuava solicitando que ela e eu conversássemos e eu continuava dizendo que não. Nosso lado tentou avançar com as negociações. Cada vez que a casa e a propriedade eram mencionadas, meu advogado sentia que eles estavam agitados, seja lá o que isso significasse. Mas ainda queriam se encontrar cara a cara e conversar, dizendo que era muito importante para ambos de cara ao futuro, separados ou juntos. Ainda queria dizer não, mas meu advogado praticamente me disse que teria que vê-la no tribunal, eventualmente deveríamos nos encontrar. Meu advogado queria saber exatamente o que eles diriam e qual era o ângulo que estavam jogando. Simplesmente não queria vê-la ou ouvir sua voz. Não estavam dispostos a fazer um grupo de mensagens, então nos encontramos. Nos encontramos em uma sala de conferências no escritório do meu advogado. Estava sentado quando minha esposa e seu advogado entraram. Queria que meu olhar transmitisse um toque de ódio com suficiente desprezo, então aparentemente não funcionou porque ela começou a chorar e andar em minha direção. Disse para ela parar, o que a fez chorar mais. Comecei a recuar e me afastar dela, o que a fez parar de avançar. Vou poupar a todos os detalhes específicos, mas praticamente a amaldiçoei pior do que qualquer ser humano já foi amaldiçoado. Antes daquela noite fatídica, ela nunca tinha me ouvido gritar. Antes daquele dia na sala de conferências, nunca tinha amaldiçoado ela, nem mesmo naquela noite horrível. Soltei tudo, cada coisa vil que pensava sobre ela, cada coisa horrível que acreditava sobre ela e tudo o que desejava que acontecesse com ela. Seu advogado estava realmente chocado, o meu apenas um pouco chocado, mas disse para ele esperar isso quando concordou com a reunião. Minha esposa finalmente entendeu que eu dizia cada palavra e a odiava pelo que nos fez, pelo que fez comigo. Antes de a reunião realmente começar, tivemos que fazer uma pausa de 30 minutos para nos acalmar. Quando realmente nos encontramos, minha esposa tinha um pedido de falar comigo sem interrupção. Não poderia dar uma versão palavra por palavra do que ela disse se tentasse, então não vou.
Ela começou dizendo que estava extremamente arrependida por tudo o que aconteceu. Desejava que eu falasse com ela ou respondesse suas mensagens, mas aceitou que isso não iria acontecer depois do que eu disse antes. Então foi direto ao ponto e me disse que a terra que possuímos poderia valer uma grande quantidade de dinheiro em um futuro não muito distante. Aparentemente, uma empresa cujo nome não mencionarei, mas que todos conhecem, poderia querer comprar uma grande quantidade de terras para construir. O acordo seria condicional a obter que outros proprietários de terras vendessem, e estou falando de toneladas de hectares que a empresa compraria. Nossa terra está em uma zona do país, a X milhas de uma estação de energia, a X milhas de uma estrada principal, aeroporto, fonte de água, etc. Atende a todas as qualificações. Então disse que realmente precisávamos discutir a terra porque não poderia vendê-la sem mim. Foi quando a interrompi. Disse, mas poderia ter feito isso se eu fosse para a prisão, não é? Não era uma pergunta. Sabia a resposta pela expressão do seu advogado. Então ela saiu dizendo que disse a Marcos para não apresentar acusações. Maldição, queria bater em alguém, mas não posso bater em uma mulher e meu advogado me processaria. Não me importava que continuassem se comunicando depois daquela noite, mas ainda me irritava. Ela disse que tinham que manter contato porque ele era a pessoa por trás da tentativa de venda como agente, e ele ganharia uma fortuna. Como proprietários, ganharíamos mais. Ele tem conexões governamentais e imobiliárias que se estendem por todos os lados devido às carreiras de seus pais, mas quando viu a oportunidade de me eliminar da equação, aproveitou. Nunca apareceu em nenhum lugar nu. Tinha roupas no carro, mas não sabia. A polícia recebeu uma história muito diferente do que realmente aconteceu, mas não me surpreende. Quando fui acusado, minha esposa afirmou que não testemunharia, mas não conseguiu me fazer responder. Ela afirmou que estava feliz que as acusações foram retiradas. Foi quando perguntei se estava feliz antes de descobrir que eu tinha provas gravadas dela e Marcos. Não respondeu. Deixei ela e seu advogado verem as imagens que gravei passando meu telefone para eles. Não acho que meu advogado queria que eu mostrasse, mas sabiam que existiam e não podia mostrar a ninguém ainda. Disse que a esposa de Marcos veria aquelas imagens eventualmente. Foi quando ela me disse que fazer isso seria perder uma tonelada de dinheiro que nunca ganharia trabalhando no meu trabalho. Perguntei se essa era a razão pela qual ela traiu, por dinheiro, por ganância. Não vais acreditar, mas ela realmente me disse que traiu por nós. A discussão que surgiu sobre aquele comentário durou mais de 1 hora. Fizemos uma pausa para o almoço e fui comer sozinho por 1 hora só para me afastar de todos. De uma maneira muito estranha, ela me deu boas notícias, mas estavam embrulhadas em merda. Os advogados adoraram ouvir sobre a potencial venda de terras. Sabiam que eventualmente descobriríamos e qualquer possível venda imediata teria que ser acordada por mim, então se derramou. Posso anular todo o acordo se escolher fazer isso. Não custaria 1 centavo a Marcos ainda, mas me impediria de ganhar muito dinheiro. Mas não posso ganhar muito dinheiro a menos que minha futura ex-esposa também ganhe muito dinheiro. Quando voltei para a reunião, minha esposa praticamente explicou como tudo isso começou. Ela estava fazendo uma daquelas apresentações de casas para venda. A agência de Marcos estava mostrando 2 das casas. Sabiam quem eram um ao outro por se moverem nos mesmos círculos, mas ele se aproximou dela e perguntou se éramos felizes vivendo onde vivíamos. A partir daí, explicou que conhecia um agente especializado em locais de manufatura e negócios. Explicou sua ideia e acho que ela viu cifrões. Marcos, um personagem de confiança em nossa área, provavelmente poderia comprar a terra dos locais muito mais facilmente do que alguém que nunca haviam conhecido. Os 2 agentes trabalhando juntos poderiam facilmente comprar barato e vender caro. O acordo não poderia ser feito sem nós devido à posição de nossa terra. Marcos e minha esposa se envolveram, falando com os locais e planejando as coisas. Então se envolveram fisicamente. Então, 6 meses antes de eu saber que meu casamento havia terminado, já tinha terminado. Jurou que os 2 simplesmente se deixaram levar por seu entusiasmo pelo dinheiro. Disse que não significava nada, que era apenas sexo. Queria quebrar meu recente recorde mundial de xingamentos, mas tentei não explodir. Perguntei se ela e aquele idiota usaram preservativos. Ela disse que no início usaram, mas como ela tomava a pílula. Bem, 6 dias, 6 malditos dias, gritei antes de chamá-la de prostituta nojenta e sem valor. Ela perguntou do que eu estava falando, então procedi a explicar que quando um homem tem um orgasmo dentro de uma mulher, é quanto tempo seu esperma pode permanecer dentro dela.
Realmente queria vomitar pensando no que ela me submeteu. Perguntei como ela gostaria que eu fosse a uma prostituta, enfiasse meus dedos dentro dela e depois os colocasse na boca da minha esposa. Sim, é repugnante, mas é o equivalente ao que ela fez comigo. Ela tentou afirmar que tomava banho. Disse a ela que a menos que pudesse ficar de cabeça para baixo, abrir as pernas para enxaguar, era uma prostituta nojenta e se perguntava por que eu a olhava com uma expressão de repulsa. É porque me repugnava. Ela era nojenta e me submeteu contra minha vontade a coisas que nem quero pensar. Isso nem leva em consideração as coisas que fez com a boca. Marcos pode ficar com a lixeira, ela está infectada com o esperma dele agora. Mas tive que sair de lá. Não estava nada bem pelo resto do dia. Fui e fiquei bêbado pela primeira vez desde minha festa na cabana do meu pai. Parte de mim deveria estar realmente feliz, e estou. Sei que se as coisas saírem bem, poderei pagar aos meus advogados por completo, devolver aos meus pais 10 vezes mais e depois ter uma grande quantidade de dinheiro para recomeçar em quase qualquer lugar. Mas a merda que tive que aceitar para obter esse dinheiro me enoja mais do que minha esposa. 3 malditos advogados redigiram um acordo. Nossos 2 advogados redigiram um divórcio de divisão igualitária. Não podemos nos divorciar até que a terra seja vendida ou o acordo caia, mas o divórcio acontecerá e meu casamento está acabado. Não é como se eu estivesse com pressa de ser solteiro para casar de novo. Tenho evitado minha esposa de maneira muito eficaz, apesar do meu estado civil. Não é como se eu tivesse que ver ou falar com a imoral Jezabel, mas me incomoda ainda ter qualquer vínculo com ela. Não posso entrar em contato com a esposa de Marcos, nem agora nem no futuro. Não posso mostrar as imagens da minha esposa para os pais ou familiares dela, mas ela já contou a eles que estamos nos divorciando e admitiu ter tido um caso. De qualquer forma, recuperei meu trabalho e começo na próxima semana em um novo local. Há conversas sobre selar as acusações que Marcos apresentou contra mim no meu registro ou algo assim, mas meu registro está limpo, graças a Deus. Ainda estou tentando entender suas desculpas e sua atitude em relação a essas desculpas. Admito que eu estaria fora por 10 dias de cada vez. Em nenhum momento suspeitei de nada e nossa vida sexual continuou constante. Gostaria que não tivesse continuado agora. Pelo menos os pobres coitados em casamentos mortos não têm que se preocupar em trocar saliva com um estranho. O fato de ela colocar a língua na boca dele ou em qualquer outro lugar e depois me beijar era o equivalente a deixar um estranho cuspir na minha boca contra minha vontade. Mas lixo traiçoeiro como minha esposa e Marcos não parecem entender isso. Só posso imaginar que a vida sexual de Marcos com sua esposa continuou durante o caso. Realmente me pergunto se ela tem alguma ideia de que em algum momento ela indiretamente fez sexo oral na minha esposa. Sabendo o que sei agora, estou feliz por ter socado Marcos no rosto. Ainda estou feliz por não ter matado nenhum deles ou a mim mesmo, mas ambos são nojentos, como lamber o traseiro de um vagabundo em um beco cheio de lixo. Humanos nojentos simplesmente me repugnam agora. Como ela pôde dar seu corpo voluntariamente a 2 homens diferentes, de um lado para o outro, está além da minha compreensão. Vou trabalhar como fiz durante anos, mas não terei nenhum lugar para chamar de lar. Ela pode ficar na casa até a venda e pagar todos os custos. A casa será demolida, então ninguém viverá lá após a venda. A maioria de nossa terra está sem desenvolvimento. Não há como mover a casa para outro lugar. Estarei a milhas de distância quando precisarem que eu assine documentos. Serei avisado e aparecerei para assinar. Então nossos caminhos se separarão mais rápido do que as pernas da minha esposa por uma nota de $100 e poderei seguir em frente com dinheiro na mão. Mas ela me arruinou e não é justo. Tive muitas oportunidades de trair ao longo dos anos, mas não o fiz por muitas razões, sendo a lealdade a primeira e mais importante. Mas a ideia de fazer sexo com alguém que não conheço, que poderia ter estado com qualquer número de outras pessoas muito recentemente, é simplesmente uma loucura. Camisinhas, que se danem, elas quebram e não protegem de tudo. Realmente não há sexo seguro, exceto a monogamia, mas só funciona quando ambas as pessoas são fiéis e não transaram com metade da costa leste. Poderia ter saído muito, muito pior do que deveria se as coisas derem certo. Mas estamos vendo o próximo ano antes que as coisas possam começar a rolar. Ela me desvalorizou apenas por estar associada a mim. Ela revelou verdades que eu não queria saber porque tudo volta ao primeiro comentário na minha primeira postagem. Sei que nem todas as mulheres são como minha esposa. Posso garantir que nem todos os homens são como Marcos, mas que droga se essas pessoas não estragam tudo para o resto de nós. Por que parece que 2 pessoas leais com um grande vínculo nunca se encontram?
Quase todas as postagens aqui são de um bom cara, uma ótima garota que se envolveu com uma prostituta ou um homem prostituto e as consequências dessa má decisão. Esqueça poder confiar novamente. Não consigo superar a ideia de querer confiar em alguém assim de novo. Ninguém vale o que ela me fez passar e ela definitivamente não valia a pena. Me enoja que ele vai se safar. Acho que o mundo terá que esperar e ver se o karma pode assustá-lo como eu fiz. Realmente não vejo nenhuma razão para outra atualização. Ela e eu vamos nos divorciar. O dinheiro será depositado na minha conta e na dela e nunca mais a verei ou falarei com ela. É assim que vai acabar de qualquer maneira. Está em espera indefinidamente. Quero agradecer àqueles que me deram conselhos, disseram para eu manter a boca fechada e me instaram a conseguir advogados. Aqueles que me disseram para me manter forte, eu agradeço. Aqueles que pensaram que eu deveria comer uma bala, vão comer um pedaço de lixo. Vou esperar 1 ou 2 dias após postar para responder a alguns comentários, depois provavelmente vou desaparecer. Desejo cura para todos aqueles que foram traídos, assim como desejo para mim mesmo. Até então.